são as palavras de Indubissar, mestre escrivão, filho da cidade de Eridu. No 7º ano após a grande destruição, vindo lá dos lados do sul, um rodamuinho de estranha luz neon, brilhante luz intensa, não fazia nenhum som. E então no mesmo instante a luz sumiu e eram dois gigantes tão divinos que eu me atirei ao chão. Homem, não tema pelo que virá depois. Quem te chama é Enki, o grande Deus. Quem te chama é Enki, o grande Deus. Então os dois gigantes me tomaram pela mão. Fui às altitudes onde só as águias vão. Eu pude ver a terra, o céu, o mar e as montanhas. Foi quando soltaram minha mão. Foi quando soltaram minha mão. Indubissar. Quando a vida voltou de seu sono profundo, me chamava a voz mais profunda do mundo. Muito embora eu pudesse ouvir, não podia ver quem chamava por mim, de onde vinha a voz. E então eu disse: estou aqui. Indubissar, cria de Adapa, eu escolhi você pra ser meu escrivão. Escreva minhas palavras nessas tabuletas. Indubissar, filho de Eridu, saiba que sou Ea Enki, seu senhor. Registre a verdade sobre a grande calamidade, pois muito tenho sofrido junto à humanidade, desde que o vento maligno arrasou cidade após cidade. Coma desse pão, beba dessa água, irão te sustentar durante toda a jornada. Com esse estilo anote cada palavra, não perca nem altere nada. Escrevi com precisão cada palavra que a voz pronunciou, por 40 dias e noites incessantemente. E assim foi feito e escrevi com devoção. Enchi as pedras com tudo que a voz ditou, até que na última noite, finalmente, Indubissar, sua tarefa está completa. Volte pro mundo e conte o que viveu e viu. Escreva agora a sua própria tabuleta. No tempo certo haverá a descoberta. No tempo certo as cidades renascerão. Faço de você então o meu profeta. No tempo certo o livro perdido será encontrado, revelando o futuro escondido no passado.
antes do primeiro ser humano comer uma maçã e conhecer o seu sabor. Chegou na Terra o primeiro ser vindo do céu, oriundo de um planeta exterior, onde a vida corria perigo devido à progressiva extinção dos seus vulcões, abrindo a fenda na atmosfera que ameaçava a vida, dizimando as plantações. Assim o povo não vai aguentar, alguma coisa vai ter que mudar. Assim o povo não vai aguentar. Chega! Foram feitas sem sucesso e a fenda, um abscesso, aumentava sem parar. Só uma ideia não fora testada, o raro metal dourado feito em pó lançado ao ar. E nisso a fome aumentando e o clamor do povo chegando ao ponto de estourar. Assim a gente não vai aguentar, alguma coisa vai ter que mudar. Assim a gente não vai aguentar. Chega! A primeira decisão do novo rei, o rosto ainda manchado com o sangue do antecessor, ordenar que se lançassem nos vulcões do próprio Nibiru as suas velhas armas de terror. O verdadeiro herdeiro sou eu. Você, meu primo, matou um tio meu. Vou lhe mostrar que para ser o rei é preciso conhecer a lei. Eu, o príncipe Anu, desafio você a Lalu a um duelo de corpo nu pelo trono de Nibiru.
Os mais bravos vieram para pilotar a carruagem estelar rumo ao planeta azul. O príncipe é seu líder, o filho mais velho de Anu abandonou o Nibiru pra nunca mais voltar. E a viagem foi longa, 1000 aventuras pra contar, mesmo antes de chegar. Mas os heróis encontraram a terra que foram buscar, e em 7 dias se ergueu, longe de casa, um lar. Nosso lar, longe de casa, pra salvar essa madrugada demorada de Nibiru. Nosso lar, longe de casa, pra salvar essa alvorada consagrada de Nibiru. Logo no primeiro dia, Ea se jogou ao mar, e Alalu foi encontrar a expedição real. E a noite foi tão curta, tão breve o segundo dia, que alguns passaram mal. Nosso lar, longe de casa, pra salvar essa madrugada demorada de Nibiru. Nosso lar, longe de casa, pra salvar essa alvorada consagrada de Nibiru. E o trabalho foi árduo, mas 4 dias sem cessar, antes de terminar. Por fim, no 7º dia, puderam enfim descansar. A obra estava completa, ferido seu novo lar.
nota natal por um triz, mas sua alegria logo sumiu. Quando chegou seu meio-irmão Enlil, cheguei aqui pra comandar. Eu nasci pra liderar. O controle do planeta é meu. O príncipe herdeiro do trono sou eu. Tudo isso foi feito por mim, do Abzu até o Edim. O comando da missão é meu. E lembre que o filho mais velho sou eu. Sua descendência não é como a minha. Eu sou o filho da rainha. Eu sou o herdeiro como a lei ensina. Você é o filho de uma concubina. A sorte que cabia a cada um. O mando ficou com Enlil. Tornou-se Enkidu Abzu. A sorte assim decidiu. O rei Anu, senhor de Nibiru. Ouro, ouro, muito ouro das minas de Abzu. Ouro, ouro, muito ouro para a glória de Anu. Ouro, ouro, muito ouro das minas de Abzu. Ouro, ouro, muito ouro para salvar Nibiru. Hey! Alto lá, pode parar. Que ideia é essa de dar uma festa sem ao menos chamar o próprio dono da casa? Quer roubar? Não vai levar. Tudo que eu descobri vocês já estão dividindo entre si. Eu vou cortar sua asa. Rei Anu, não é assim que chamam agora? Alalu, o rei de outrora nesse instante exige revanche. Moleque, vem cá que eu vou quebrar sua cara. Como ousa vir assim, interrompendo e falar comigo usando esse tom? Se já apanhou de mim, mesmo assim ainda resiste a aprender o que é bom. Chegou a hora de provar de uma vez por todas então. Você e eu aqui agora vamos resolver na mão. Alalu, com essa já são duas vezes que você perde uma luta para mim. Sua grande insolência não tem força que a sustente. Agora chegou o seu fim. Ouça o que eu vou lhe falar. O seu castigo ficará sendo o exílio então. Pra Nibiru só voltará depois que eu conceder perdão. Escória, vou lhe matar. Vingar a ofensa antes do que pensa. Comece a rezar, vou despachar sua alma. Espere, deixe pra lá. Traga um veneno e já está morrendo. Não vai escapar, por isso vamos com calma. Em lembrança dos serviços já prestados no passado, Alalu será exilado. A caminho de Nibiru vou deixá-lo lá no lamo onde será sepultado.
esculpida sobre sua sepultura no lamu. E por isso, ora face fita a terra, ora face olha a lua, ora procura Nibiru. Foi assim nas areias do lago que o grande Alalu encontrou o seu final. Um rei, um salvador, um gigantesco, heróico e vilanesco, fez mais o bem que o mal. Que possa descansar em paz, Alalu. Para agilizar o envio de ouro a Nibiru, vamos construir uma estação intermediária no Lamu. As naves poderão ir bem mais rápido de lá. Só nos resta agora decidir quem é que irá pra comandar. Que seja Marduk, meu filho escolhido. Vejam como ele está crescido. Que seja Marduk, o tão bem concebido. Com certeza ele será muito bem sucedido lá no Lamu. Concedido a estação no Lamu, podem começar. Concedido a Marduk o Lamu para comandar. Pai querido, Rei Anu, conselheiros, não vão desapontar. Vamos celebrar meu primeiro comando. Finalmente eu vou ter os meus feitos heróicos e o rei vai me notar. O rei, meu avô, vai ter que dar valor ao filho mais velho do filho mais velho, que então começa a atuar. Hoje Lamu, amanhã Ki, e então Nibiru. O tempo não passa debaixo da terra. Chegará descansar. A vida é severa debaixo da terra. O dia veloz vai, a noite feroz cai. Uma noite a mais, um dia a menos. Isso não é certo, isso não é certo. 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 Isso não é certo, não é certo. Isso não é certo. Isso não é certo, não é certo. Isso não é certo. Isso não é certo, não é certo. Isso não é certo. Isso não é certo, não é certo. Isso não é certo.
para o labor da missão, para a mineração, para a rebelião, para nos livrar da servidão. É isso, encontrei a solução. Vamos criar um mestiço, um filho postiço, para o labor da missão, para a mineração, para a rebelião, para nos livrar da servidão. Isso não é solução, isso é um crime contra a criação. Não está vendo que vai dar problema interferir assim no ecossistema, criar um terráqueo mestiço. Isso é sério, quer mostrar serviço. Mantenha o foco, faça-me um favor e não me venha bancar o Deus Criador. Atenção, heróis do lado de lá, está autorizado o experimento de EA. Mandem mais ouro, custe o que custar, a missão deve continuar. Atenção, heróis do lado de lá, está autorizado o experimento de EA. Podem criar um novo ser pra trabalhar, desde que mandem ouro já. Seu filho ningicida, 3 mestres sapientes vão mesclar os grãos da vida. Sabe se usarmos uma matriz de barro da carne deste orbe, não um cristal de Nibiru. E então, pra compensarmos o ventre que nutri-lo, não pode ser terráqueo, terá que ser de Nibiru.
Homens de barro, semente misturada do antigo primata com a raça avançada. Num ventre de Nibiru, primeiro a ser gerado, chamado de Adamo, o de pele avermelhada. Uma chama de esperança se acendeu pra nossa gente, como uma promessa sorridente de uma nova estação. A boa nova que chegou, o menino Adamo nasceu, em breve estaremos livres então. Que chegou, foi como em que prometeu, já não precisaremos cavar o chão. Existe um pequeno imprevisto que gerou um problema urgente. Já não podemos mais usar terráqueas como ventre criador. Mesmo uma frota com mulheres de Nibiru é coerente, pois essa experiência só lhes proporcionaria perda e dor. Que vi nos olhos de Nimar, assim que o menino nasceu, encheu meu velho coração de temor. Enquanto dava de mamar, o seu olhar cruzou o meu, e tudo o que eu vi ali era amor. Não há com que se preocupar, façamos uma fêmea também, e deixe que os dois se conheçam bem. A essência de Nimar, faremos uma fêmea assim, e logo irão povoar o Edim. Te amar. Descobrir, brincar, aprender, surpreender, sonhar. Descobrir, brincar e amar, 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 amar. Descobrir, brincar, aprender, surpreender, sonhar. Descobrir, brincar e amar, 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 amar. Mas o que é que está acontecendo aqui? Será que alguém pode me dar uma explicação? O que é que vocês dois estão fazendo? Como podem ser tão tolos, um inconsciente
consequente em que ningicida inimar deram mais da nossa essência. Agora essas criaturas já conseguem procriar. Eu não quero a sua presença infestando e consumindo todo o meu belo jardim. Essa é minha sentença, saiam já da vizinhança, vão-se embora do Edil. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar. Tanta coisa foi contada, tanta informação pesada, não consigo assimilar. Mas uma coisa importante, um detalhe intrigante sobre a nossa criação. Nossa essência foi mesclada, nossos corpos são forjados, mas a nossa alma não. Sinto a falta das estrelas, vou aonde possa vê-la. Vem comigo, é logo ali, vamos ver o espaço da lua de Gui. Veja como a terra gira junto com os seus irmãos ao redor do sol que segue a rota das constelações. Veja como esse planeta cabe em meu compasso. O mundo é mesmo mais bonito visto do espaço, com o sol em peixes como quando chegamos. Mais um novo longo ciclo iniciamos. Eu vim das águas, meu nome é Ea, era de Ea, Ea dos humanos. Veja como você foi privado de toda a função e assim roubou de mim a herança de um campeão. Veja como
alimento que nasce por si só já não está dando. É preciso ir muito longe para encontrar alguma comida. Do jeito que esses humanos estão se multiplicando, eles estão se dispersando, guiados pela própria barriga. Até mesmo os heróis Anunnaki estão reclamando, pois até em suas mesas a comida está faltando. Quando chegar o momento em que já não tiverem o que comer, uma nova revolução certamente irá acontecer. O experimento inicial não foi o suficiente. É preciso um ser um pouco mais inteligente para plantar e colher, cuidar dos animais e aprender a escrever. Sente-se, relaxe, desfrute a paisagem. Sinta-se à vontade, aproveite a viagem. Aceitem essas flores, provem esses frutos de raros sabores. Eu tive a experiência. A humana experiência. Eu tive a experiência. A humana experiência. Vejam como evoluiu a nossa criação. Vejam o que eu encontrei em meio à vegetação. São capazes de criar, são capazes de aprender. Animais podem cuidar, vão plantar para colher. Eu sou a Gapa, essa é a Titi. Estamos honrados por estarmos aqui. É mesmo muito incrível, é digno de espanto. Um humano evoluir até chegar a esse ponto. Em que incrível história você quer nos fazer crer? Um milagre evolutivo e você não tem nada a ver. Tornaram-se tantos, trocaram as matas pelos pastos e campos. E assim nasceu a civilização humana. Os filhos de Agapa tornaram-se prontos nos ofícios, nas artes, na escrita e no canto. E assim nasceu a civilização humana.
Os filhos mais velhos de Adapa e Titi mandem chamar Caim e Abael pra receberem presentes do céu. Para Caim concedo um instrumento pra cultivar no chão o alimento. Para Abael este belo animal mandei trazer de minha terra natal. E assim nasceu a civilização humana. Depois de alguns anos, exibiram seus feitos para deuses e humanos. E assim nasceu a civilização. E lá foi Caim com ar de importância, cestos de frutos e grãos em abundância. Então Abael, com irreverência, mostrou orgulhoso rebanho à audiência. Nunca antes havia descido uma ovelha na terra. Nunca antes havia descido um cordeiro dos céus. Nunca antes se tinha tecido a lã de uma ovelha. Nunca antes se tinha provado uma carne tão tenra. Pra fora daqui, com seus animais imundos. Isso é trabalhar, se embriagar, seu bêbado vagabundo. Não se sinta tão menor, se eu sou o favorito. Se eu faço o melhor, se eu sou o maior e sou até o mais bonito. Não faça pouco de mim, ou será triste seu fim. Nem tudo que faz, você faz melhor, ou eu não me chamo Caim.
quer imaginar as consequências do que estava por vir, do precedente que se abria sem par, a união entre Nibiru e Ki. A era dos gigantes, jovens semideuses arrogantes. A era dos gigantes. Meu filho, se você agir sem pensar, vai abrir mão daquele sonho real de Nibiru por sucessão governar. Por uma paixão não vale a pena casar. Meu pai amado, eu sei que já nasci sendo roubado por Enlil, seu irmão. Sei que não posso sonhar com sucessão. Farei eu mesmo o meu reino em Ki. A era dos gigantes, jovens semideuses arrogantes. A era dos gigantes. Cacabael, Durel, Rumiel, Azazel, Araquel, Gael, Bazazael, Azaziel. Ao todos são 200 casos assim, entre os Igigi da estação do Lamu. Exigem terras pra repouso em Ki e uma esposa humana pra cada um. A era dos gigantes, filhos de Anunnaki, suas amantes. A era dos gigantes. Esquecemos de quem somos, regredimos. Que pereça o ser humano libertino, junto com o seu planeta é o destino. Corram para as naves, quem puder se salve, é lei. Que nenhum humano saiba desse plano, é lei. Depois do dilúvio nós retornaremos, é lei. Que nenhum humano saiba desse plano, é lei.
Cabana de juncos, cabana de juncos, escute bem o que estou falando. Um grande perigo está se aproximando. Pai, não é com você que eu estou falando, é com a cabana que estou conversando. Agora fique quieto e me deixe falar. Dentro em breve poderemos retornar. Vamos ver o que sobrou do antigo lar. Construir de novo temos que tentar. Um local
alto lá. O que há? Que comédia é essa? Quem pregou tal peça e ousou avisar esses malditos humanos? Traição, conspiração. Quero a cabeça, quebrou a promessa. Não vai escapar, pois descumprir os meus planos. Meu irmão, eu só cumpri aquilo que a consciência na verdade me ditou. Saiba que em momento algum eu descumpri minha promessa. Sou fiel e de valor. Se seguir a orientação divina é ousar, então eu sou aquele que ousou. Os planos para essa arca foram dados por Gaozu, o mensageiro do Criador. Atenção para algo surpreendente. Deste lado do globo, ouro afluente. Nem precisa refinar, é só vir e coletar todo o ouro que Nibiru precisar. Atenção para algo surpreendente. Em toda parte há sobreviventes. Os filhos de Caim sobreviveram também. Esses humanos são bem persistentes. Eis aqui um marco feito pra durar, pelo tempo que dure essa nova era. Se o homem teme o tempo se esgotar, que o próprio tempo tema o nosso altar. Eis aqui um marco pra comemorar a difícil arte de recomeçar. A primeira geração Anunnaki nascida na Terra foi marcada por um doloroso acontecimento. O amor entre meu filho Dumuzi e Inanna, a neta de Enlil, era a chance de unir os clãs e acabar com toda a rivalidade. Mas para minha grande tristeza, tudo terminou em tragédia. Eu sem você sou fogo sem luz. Eu com você sou o sol criador. Quero vestir sua cor favorita para expressar o meu amor. Você pra mim é a flor mais bonita que no Éden já brotou. Quero você bem perto de mim para expressar o meu amor. Isso não vai bem, preciso de um esquema. Minha irmã, você vai me ajudar a terminar esse amor que mal brotou. Unir o nosso clã, a escória de Enlil. Isso eu não posso permitir e vou lutar para impedir coisa tão vil. Sei que você não mais será meu. Só essa noite é o que espero. E que você e ela sejam felizes. Um filho seu é o que quero. Como negar um pedido assim, feito por quem só me quer tanto bem? Que essa noite apague as cicatrizes. Um filho meu você já tem. E vou lutar para impedir coisa tão vil.
perdi meu Dumus e não quero mais perder nenhum filho aqui. Coloco ao seu dispor minha riqueza. Marduk, eu soube que você também perdeu alguém. De glória no poder que não guise o bem. Eu creio que a dor mostrou-lhe uma lição, e sendo assim concedo meu perdão. Graças aos heróis de Ki, Nibiru é forte de novo. Graças aos Anunnaki, sou um rei amado por meu povo. Graças aos heróis de Ki, Nibiru é forte de novo. Graças aos Anunnaki, sou um rei amado por meu povo. Os humanos herdarão a terra. Devemos ensiná-los onde não se erra. Transmita só um pouco de tudo que sabemos, pra que prospere a paz e não a guerra. As discussões da família, o rei Anu fez a partilha da terra em 4 regiões, pôs as tensões em ascensão entre os seus filhos e filhas, até tiravam o brilho do ouro e da vitória nas missões. Enlil ficou com Edim, e Nanais Amush, Sinai ficou com Nimar, 4 regiões, em que deixou a terra dos 2 estreitos pra Ningizida.
estratégico, pois fica perto do Edim. Enil ficou com Edim, Enki com Hemash, e Nana em Zamush. Sinai ficou com Nimas. Inicia um novo tempo em que, pra cumprir o que Rei Anu ditou, reis humanos, servos dos Anunnaki. Veja, a era dos deuses começou. Me assustou ver o que o Marduk fez. Sua frota humana é grande e feroz, já dominam ferro que insensatez. Ouça, logo será ele ou nós. Eia, Babilônia, vou desafiar o destino cruel, vou erguer aqui na terra o meu troféu. Eia, Babilônia, vamos construir uma torre até o céu. Eia, Babel. Sei quem liu, não quero humanos no jardim, mas teremos nosso templo mesmo assim. A cidade que honrará somente a mim. Babel, a linda joia do Edim. Vejam só o que o louco quer fazer. Não tem fim a sua sede de poder. Essa afronta eu não posso esquecer. Ouça, Marduk deve morrer. Babilônia, vou desafiar o destino cruel, vou erguer aqui na terra o meu troféu. Eia, Babilônia, vamos construir uma torre até o céu. Eia, Babel. Humanos bem treinados no uso do metal forjado, sua ambição sem par, não sabe onde parar. Já mandou construir um pórtico em Babel, uma torre capaz de alcançar o céu. Não vamos permitir, irá nos destruir. Pelo bem dos Anunnaki a torre vai cair. Com nossas mãos a torre vai cair.
Se alguém diz quero isso só pra mim, é o fim, sempre termina assim. Se outro diz só por cima de mim, é muito grave o perigo, por isso essa reunião. Marduk está enlouquecido, fundou uma religião. Ra é o seu nome novo, incita a revolução. Escravizou o meu povo, e isso não terá perdão. É o fim, sempre começa assim. Se alguém diz quero isso só pra mim, é o fim, sempre termina assim. Se outro diz só por cima de mim, não vejo outra saída, por mais que me inspire temor. Para salvar nossas vidas, usemos as armas de horror. Sei que elas são proibidas, mas usemos as armas de horror. Não vejo outra saída, usemos as armas de horror. Marduk deve morrer, que eu seja o calcinador. Marduk irá perecer, serei o aniquilador. Mensageiro do Criador, ouça com muita atenção. Chegou o tempo de sangue, de morte e dor. Escolha um homem justo para preservar a raça. Mande-o para a terra mais distante que conheça. Será o pai de muitos, a esperança na desgraça. Cuide desse homem pra que nada lhe aconteça. Esta é a sua era.
natureza do tempo é circular. Tudo tende a acontecer sempre e de novo. Devo contar a história do meu povo, para que meus filhos possam continuar.